Senhoras, senhores, fraternos irmãos e amigos espirituais. O vício pode ser um erro de cálculo na procura da paz e da serenidade. Todos queremos ser felizes e ninguém conscientemente busca de propósito viver com angústia, aflição e amargura. Os prazeres do mundo vêm de fora para dentro, a felicidade sai de dentro para fora. Por isso, os abastados da beleza, da riqueza e do poder são complicadamente insaciáveis. Os modestos, honestos e de desejo limitados são simplesmente felizes. A maçaneta que abre a porta da felicidade está de lado de dentro do ser humano. O segredo está na alma. Descubra esse código, abra a porta, atravesse o portal e caminhe em busca de mundos melhores. A travessia tem um propósito: trazer pessoas especiais para tratar de assuntos transcendentais. Hoje ao meu lado, José Conceição Amaral, graduado em filosofia, professor, palestrista, articulista e escritor. No movimento espírita, Zé Amaral não tem fronteiras. Está para o que der e vier, atuando e orientando por todo lado. Nossa análise de hoje é sobre o vício e a violência. Para começar o nosso trabalho com o nosso prezado amigo Zé Amaral, eu faço a primeira pergunta. O que é o alcoolismo? Bom dia a todos. Bom dia, Antônio de Pada. Definir alcoolismo seria muito complicado porque se trata de, pelo menos na visão em que a gente tem de participante de Alcoólicos Anônimos, uma doença multifatorial. E o alcoolismo é todas as vezes que a gente usa, por exemplo, o álcool etílico, que é a substância tóxica presente na bebida alcoólica, e esse uso vai nos provocar algum mal em alguma instância, tanto no campo fisiológico, no campo psicológico, no campo emocional, familiar, espiritual. E quando essa relação é uma relação doentia, né, a gente classifica isso aí de alcoolismo. Então, quer dizer que a grosso modo seria isso. O álcool é uma doença, então? Desde 1952, a Organização Mundial de Saúde já tinha isso definido. Ele passou a entrar no CID, né, no Código Internacional de Doenças, a partir do CID-8, 1967, 1968, como uma doença grave, uma doença com 3 características, né, que são fundamentais, que ela é, primeiro, ela é multifatorial, porque ninguém consegue estabelecer apenas um fator, né, para a doença do alcoolismo. Ela é progressiva, que a partir do momento em que ela se instala, ela começa a progredir, porque vai da adaptação e da tolerância que a pessoa tem à utilização do tóxico, né, da droga, que no caso do alcoolismo é o álcool etílico, e consequências fatais. Se a pessoa não toma cuidado, muito provavelmente ela pode ir até a terceira consequência, que seria a fatalidade. Então, a partir desse momento em que a Organização Mundial de Saúde cataloga como doença, a gente pode aceitar sem medo, né, como sendo uma referência importante na nossa vida, porque o alcoolismo realmente é e se trata de uma doença. Zé, e muitos dizem que o vício de beber é uma fraqueza da pessoa humana. Você acha correto falar sobre isso? Pois é, muitas vezes as pessoas, a grosso modo, dizem que porque a pessoa é fraca, não sabe beber, não sabe controlar, e desconhece, às vezes, os meandros que estão por trás dessas relações. A relação de uso de qualquer substância tóxica ou utilização de bebida alcoólica, né, de forma desequilibrada, de forma a provocar esses males no indivíduo. A partir do momento que a gente tem como subsídio a palavra doença, a gente já descaracteriza a questão da fraqueza. Então,
pode até ser que alguém utilize bebida alcoólica apenas, né, por curiosidade, né, porque não tem, às vezes, uma formação de caráter, né, determinada, que lhe dá uma fraqueza de caráter, que não lhe dá, por exemplo, uma posição, né, definições, princípios. Não, eu não uso porque eu posso vir a ser assim, assado. Então, a partir do momento em que você estabelece que é uma doença, é preferível que a gente encaminhe toda a nossa discussão e a nossa compreensão da doença do alcoolismo, né, pelo seu lado de enfermidade. Então, não tem diferença nenhuma de uma enfermidade, por exemplo, como um câncer, como uma diabetes, como uma hipertensão. A partir do momento que o diabético descobre que é diabético, ele vai ter uma série de restrições de alimentar. Alguns tipos de alimentos ele não vai poder ingerir mais, sob pena de agravar o processo, né, do diabetes dele. As reações, os sintomas e tudo mais. A doença do alcoolismo é caracterizada pela utilização da bebida alcoólica de forma que a utilização provoca nele algumas reações, alguns sintomas que pode... Esses sintomas que tem, essa forma que você está explicando, uma forma assim, mais ou menos até material, quer dizer, uma consequência natural do álcool no nosso organismo. Mas quais são as consequências espirituais do vício da bebida? Nossa, muitas, muitas. O primeiro passo é exatamente o desequilíbrio. Um desequilíbrio que pode existir antes da procura da bebida alcoólica e pode se agravar depois do uso da bebida alcoólica. Por quê? Porque quando você ingere bebida alcoólica ou utiliza qualquer outro tipo de droga, você abre seus campos, né, mentais, campos psíquicos. E como é um programa espírita, nunca é muito dizer que a partir do momento em que você libera suas antenas, né, e perde as proteções, a partir da utilização do álcool, sujeita a outras interferências. Está sujeita a qualquer tipo de interferência que esteja no mundo espiritual. E nem sempre muito boa, né, Zé? E nem sempre muito boa, porque estarão nas mesmas sintonias de desequilíbrio. Com os mesmos vícios. Exatamente. E aí a gente pode dizer que a partir daí, né, através dessa porta aberta do alcoolismo, muitas outras influenciações... E o controle fica mais difícil. Muitos outros problemas, o controle fica mais difícil, porque às vezes eu não estou com vontade de beber, mas as companhias que eu arranjei que me acompanham, os sócios, estão com vontade de beber. É aquele grande momento que às vezes você está nas 3 horas da tarde, está no meio da jornada de trabalho, não tem nada te lembrando de bebida, né? De repente, no meio do caminho de uma tarefa qualquer, surge um pensamento extraviado na cabeça assim: ai, que vontade de beber uma geladinha agora. E aquilo, a pessoa até junta, né, saliva e fala: não, se eu tivesse agora numa geladinha. Quem é que garante que esse pensamento é seu e não de uma interferência que está louca para beber e custa esperar das 5 horas da tarde para você sair do trabalho, para entrar num bar, né, e utilizar essa de bebida alcoólica? É uma grande realidade. Ô Zé, mas como reage o corpo diante da ação do álcool no organismo? O álcool etílico, quando ele entra no nosso organismo, ele tem que ser eliminado porque se trata de um tóxico. A partir do momento em que ele entra no nosso organismo, não pode circular um tóxico. Toda vez que circula um tóxico no nosso organismo, ele reage e tem que ser eliminado imediatamente. Como o álcool etílico é um tóxico, ele entra 20% hipoteticamente, vamos colocar, por exemplo, uma pesquisa que foi feita no Hospital Johns Hopkins, norte-americano, que é uma pessoa saudável, isso vale para todas as vezes que a gente vai fazer uma análise da reação do corpo humano, do corpo biológico em relação ao uso de drogas, no caso, alcoolismo. Uma pessoa de 70 quilos de peso, uma pessoa com 30 anos de idade, saúde física e mental perfeitas, se ela tomar 13 mililitros de qualquer substância alcoólica que contenha mais de 30% de álcool, por exemplo, cachaça tem mais de 30% para cima, ela vai
mais ou menos reagir dessa mesma forma. Na hora que entra a bebida, 20% já fica agarrado às paredes do estômago, do esôfago, e depois o outro restante cai no intestino delgado e é absorvido imediatamente.